Pode começar, vamos lá. Vai, Bem, Pedro. muito bem-vindos. Estamos começando com um pequeno atraso. Quem estava acompanhando pelo Zoom viu os bastidores dessa operação tecnológica para trazer Zé Celso Martinez Correia, um pedaço da história do teatro brasileiro, da arte brasileira, vivo, pulsante, presente aqui com a gente. Ele que é diretor, fundador do Teatro Oficina, que é um dos pilares também, um dos teatros mais emblemáticos, não só da cidade, como do mundo, né? Foi eleito, inclusive, pelo Guardian, o teatro com arquitetura mais impressionante de todo mundo, a arquitetura da Lina Bobardi. E junto da nova geração, novíssima geração, o pessoal também que está construindo a história agora, a Verônica, gente linda, a Cia Mungunzá, do Teatro de Container, que no final de 2016 criaram um espaço incrível no centro da cidade, que acolhe diversas manifestações artísticas, que saiu aqui, Pedro. Que ressignifica todo o papel do teatro e da sociedade. Então aqui acho que são duas excelentes figuras. Ó, o Zé já está bem aí. Zé, já conseguiu ouvir bem? Estamos ouvindo? Estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Agora sim. Só que eu tenho óculos, eu fico com cara de Olavo de Carvalho, que horror. Tudo menos isso, Zé. E aí eu queria passar a palavra para o nosso secretário de Cultura, que também é uma pessoa, né, formação de palhaço, diretor, dramaturgo, ator, Hugo Pozzolo, para abrir nossos trabalhos aqui. Então, todos muito bem-vindos que estão acompanhando. Muito bem-vindos, Zé Celso, muito bem-vindos, Verônica, e Hugo com a palavra, muito bem-vindo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos e a todos. É um prazer poder receber todo mundo aqui e a gente poder fazer esse bate-papo. Estou muito feliz da gente estar realizando um ciclo de pensamento, de colocar a cultura presente, de mostrar o quanto o pensamento tem que se confrontar com a ignorância, e essa ignorância está pairando aí o ar no governo federal cada dia mais, sempre nos ameaçando, já criminalizava a arte há muito tempo, e agora nós estamos aqui enfrentando uma pandemia, no qual a gente tem que articular muito a nossa criatividade, a nossa capacidade para superar esse momento. A arte sempre atravessou por momentos difíceis, se no mundo atravessou pela Segunda Guerra e aqui no Brasil a gente passou pela ditadura, a gente com certeza vai achar alternativas e possibilidades para que a gente enfrente essa dificuldade tão global. E a gente hoje está discutindo, acho que, um fator muito importante, que é exatamente a relação da arte com o público e a ocupação dos espaços, porque a questão presencial diante da crise sanitária é realmente uma coisa que desloca a gente profundamente. Todos os artistas falam isso, é bom a gente reafirmar, que nós fomos os primeiros a parar, dificilmente seremos os últimos a funcionar plenamente, então a gente tem muita coisa para enfrentar, e é importante a gente ouvir as experiências, a experiência do Zé, a mediação do Pedro Granato, ouvir a Verônica, como uma reflexão. Acho que o diagnóstico todos nós já temos, o que a gente precisa é pensar nas nossas perspectivas, nas nossas expectativas e colocá-las na mesa, que isso ajude a dar subsídio até para a Secretaria criar políticas, pensar alternativas. Enfim, super agradeço a presença e a mediação do Pedro, a participação da Verônica e do Zé Celso, queridíssimos, e vamos numa conversa linda, incrível, tenho certeza que será. Obrigado, boa sorte para todos nós. Evoé, merda. Merda. Obrigado. Bem, eu vou tentar ser sintético, deixar vocês falarem bastante. Vou só jogar assim, um pouco qual que é o tema, né? A gente está no 5º diálogo, né, do Cultura Presente, que é essa série de debates, conversas, para pensar um pouco a cultura nesse momento de pandemia, de quarentena, nesse momento que o país enfrenta, de muitas frentes de retrocesso, né? Um discurso pior que conservador, né? Reacionário mesmo. E acho que nada mais incendiário que ter a presença do mestre Zé Celso aqui com a gente. Queria te perguntar, e depois passar a bola também para a Verônica, como você está lendo os caminhos da arte, no presente e no futuro, da cultura? Como ela pode responder, tanto no sentido
prático, né? Como a gente pode fazer a nossa atividade e também no sentido mais profundo, né? Sobre o que isso nos traz sobre o momento da sociedade. Bom, esse momento é muito difícil para o teatro, sobretudo porque, e mesmo assim, a gente está fazendo muito live, está tentando se comunicar como pode. Aqui mesmo o Marcelo dirigiu uma versão para a rádio, para dar um filho de Juiz de Deus, de Arthur. O Sátiro está fazendo uma peça que eu quero ver, não vi ainda. Quer dizer, é outra coisa, mas, de qualquer maneira, a gente continua buscando. A busca é... Porque quem é artista, quem é de teatro, é o tempo todo, mesmo fora de cena. Claro, falta tanto estar em cena como falta água, ou como falta vinho, que é maravilhoso estar em cena, principalmente com o público, tudo para nós todos, né? No mundo inteiro, aliás. E, no caso específico da oficina, nós vamos ter até que eu tenho a impressão que, voltando, nós vamos ter que tirar aquela estrutura, que é um cenário que a Lina fez, que pode se tirar para fora, e tentar criar um teatro artodiano, com o público no meio, em cadeiras giratórias, e nós em torno. Certo, isso vai surgindo, mas pode ser que amanhã mude completamente, porque nós estamos vivendo ao mesmo tempo que uma epidemia, um momento extremamente revolucionário. Por exemplo, os Estados Unidos estão sofrendo uma revolução maravilhosa. O Trump caiu e vai cair mais ainda. Né? A gente está vivendo um momento muito forte e criando a todo tempo. Né? Mas, por exemplo, pena que aconteceu uma coisa muito ruim com a oficina antes da pandemia, no começo da pandemia, que foi depois de ter sido aprovado o Parque do Bexiga, o Teatro Parque do Bexiga, que é uma coisa que, inclusive, nesses tempos, um parque que tenha rio e que você possa atuar nele, é uma coisa extremamente importante para a cidade, para o mundo, enfim. Não é? Eu estou com 83 anos, é uma guerra de 40 anos, ele foi bem até a queda da Dilma, o impeachment da Dilma, todos os mercados, o mercado entrou nos órgãos de proteção de parlamento, de proteção dos teatros, a IFAM, Condefat, etc., e vetaram. E agora aconteceu uma coisa muito ruim também, porque em nome da prefeitura, o presidente da Assembleia Legislativa, que aprovou 2 vezes o parque, que foi aprovado na íntegra, ele mesmo vetou. Ele é neto daquele torturador, quando eu estava preso na altura, eu via ele, é o Tuminha. Ele é muito simpático, né? Mas, enfim, e agora ele vetou. Eu não sei se o Collor vai ser atrás disso ou não, se está querendo o apoio do Silvio Santos para a eleição, mas eu não acredito. Eu não sei se ele estava no hospital, mas eu não sei, isso foi muito grave, porque eu não sei se vai dar para vocês verem alguma coisa. Estão vendo alguma coisa? Hein? Super. Dá para ver. Está vendo o rio? Super. Rio Bexiga, está vendo as árvores? Maravilhoso. Então, é uma solução para São Paulo e para o mundo. Não é uma coisa para o Teatro Oficina, nem para mim, nem para o Silvio Santos. Já não é mais uma coisa entre o Silvio Santos e eu. Tem tido muitas lives com o arquiteto, com o urbanista, sobre o parque, inclusive que eu nem estou presente, eu só ouço e aprendo. Mas é extremamente importante a oficina, porque o espaço de teatro da oficina é muito estreito. Então, e a gente viveu, felizmente, essa temporada que todos os teatros aqui de São Paulo estavam vivendo, uma primavera cultural, a gente lotou por mais de um ano Roda Viva e teve que interromper. E Roda Viva, como o nosso teatro, o teatro da Tragicomédia Orgia, ele é muito táctil, né? Ele leva muito em conta a respiração do público, ele vai junto lá na onda com o público, lá, e, de repente, ele na volta, a ideia que nós temos de fazer um teatro todo ano vai fazer um teatro muito pequeno. O ideal é ter no retorno esse e o parque.
que o Covas aprovasse o parque. O parque, inclusive, ele pode começar a funcionar imediatamente, porque é um jardim, jardim, quer dizer, não é uma oficina de florestas, como diz o Caetano, que chamava de, a gente também chamava, é uma oficina de bosquetes. No meio de São Paulo, abre um rio, destampa 4 metros do chão, tem uma revolução, destampa um rio e planta, faz uma oficina de floresta, ou melhor, uma oficina de bosquetes, cheia de plantas, os bichos todos vão se aproximar, vão aparecer as borboletas, os passarinhos, vai ser uma coisa maravilhosa. E está vetado nesse momento que eu tenho certeza que uma boa parte da humanidade está achando esse momento um momento especialmente importante para dar a virada que o Brasil precisa, que o mundo precisa. A virada exatamente para um mundo ecológico, uma economia ecológica, uma agricultura ecológica, um teatro ecológico. Né? Então, eu vejo, nos meus delírios, eu vejo a oficina quase que uma entrada para o parque, do Parque Teatro. Eu tinha visto, aí as pessoas vão frequentar o parque durante o dia todo, mas, em determinado momento, talvez a gente pode atuar também. Pode fazer um lugar maior, inclusive, porque nós temos lá na oficina 350 lugares. A gente viveu pagando ingresso baixo, porque lotava todo dia. A gente viveu modestamente, mas foi muito bom. Parou isso, não tem mais nada. Mas volta, eu vejo essa rua ali na base entrando totalmente no próprio espaço que ela queria, como ela queria, pegando exatamente a topografia do lugar, que costurante arquibancadas, mas arquibancadas com muito verde e com muitas árvores. Né? Enfim, e o rio é uma coisa, é um sonho, mas um sonho que é factível, é possível, porque o mundo vai para essa ou acaba de vez. Não é? Porque o coronavírus, The Economist, outro dia teve uma coisa assim, olha, gente, aproveita a coronavírus. Tinha um sujeito arrancando uma chaminé na chave de uma fábrica cheia de carbono e uma árvore, uma cesta com uma árvore crescendo lá. Então, a gente está entre a árvore e o desmatamento da Amazônia, essa coisa toda que está acontecendo. Né? A gente vive uma época, a gente quer sair, porque o coronavírus veio do desmatamento, veio do acimentamento. Onde é que ele deu primeiro? Nas grandes cidades, nas grandes aglomerações, onde tinha cimento. Essa era acabou. Já estava para acabar há muito tempo. Agora, mas do ponto de vista da arte, inclusive, é um sonho que, de qualquer maneira, qualquer teatro que se faça, ele vai retornar num mundo, ele sonha em retornar num mundo no mundo verde, no mundo primaveril, num mundo diferente do que causou essa pandemia. Não é? E se ela for endêmica, vai ser mais difícil ainda, né? Porque, de qualquer maneira, por exemplo, a oficina hoje, se você for lotar aquilo, é muito delicioso, porque todos os corpos juntos, respirando, aquele bafo do povo, aquilo tudo é uma delícia atuar lá dentro. Não é? E aí eu vejo agora esses teatros da Europa, com aquelas coisas separadas, sabe? Aquilo não dá. Teatro bom é teatro lotado. Entende? Agora, é verdade, é difícil. Zé, das coisas mais difíceis de imaginar com distanciamento social é o teatro-oficina. E como é o teatro-oficina, as montagens do teatro-oficina com distanciamento social? Realmente é quase que uma... E ao mesmo tempo, eu acho que... Mas eu acho que... Eu tinha feito no dia da Marielle, dia 14, nós tivemos férias em fevereiro e nós íamos reabrir dia 14 de março. Eu fiz um ensaio antes, prevendo o coronavírus, e descia numa cena determinada, descia um coronavírus assim do teto, uma música assim, e um violino baixinho, né? E baixava um telão
plástico que já tinha, e entrava, contra a regra, entrava vestido de enfermeira, com luvas e máscara, e entrava e distribuía para os atores. Os atores, então, vestiam, apavorados ainda com aquela cena assim terrível, mas invadiam aquele obstáculo, rompiam aquele ímã e iam para o público e tocavam nos pés, batia com os pés. Pá, pá. Tinha uma cena de orgia que a gente faria sem a participação do público. Não? E nem sei se a gente conseguiria fazer a mesma coisa agora, porque nem sei se é essa mesma peça que vai voltar. Não? Mas, de qualquer maneira, essa visceralidade do teatro-oficina, essa coisa ligada ao corpo orgiástico, enfim, a tragicomédia, orgia. Tragédia nós estamos vivendo, isso não falta. Comédia também dá para rir, porque realmente, às vezes, tem que gargalhar do absurdo que você vê politicamente com o Bolsonaro. Não? E orgia é orgia, o teatro-oficina, é corpo. Então, vai ser bem complexo a volta. Não é? Por isso que vai ser preciso, de qualquer maneira, tirar aquelas estruturas, porque o vírus se pega muito no aço, né? e no ferro. Então, enfim, fazer o tal teatro artodiano. Mas, de qualquer maneira, eu visualizo mais a rua indo ali na Barra, entrando como ela queria, no Parque do Bexiga, que foi vetado pela prefeitura. Eu acho que isso é um crime, que é uma prefeitura que tem um Hugo Pozzolo na Secretaria da Cultura, como tinha uma Lei Youssef na Secretaria da Cultura, e que tem o próprio Covas, que é um jovem, e ele deve perceber, inclusive, isso. Né? Que é uma época que acabou essa coisa em nome da propriedade privada, destruir um bairro como é o Bexiga. O Bexiga é o centro, é um umbigo de São Paulo. O Bexiga é um centro de periferia, que tem uma população maravilhosa, pessoas andam na rua, precisa de investimento nas pessoas, não precisa jogar 3 torres ali, aterrar ali, para ser capaz de destruir o bairro, expulsar toda a população. Isso é um crime urbano. Na verdade, tudo que tem sido estudado, o teatro-oficina, que já era vanguarda na sua arquitetura, ele a ideia de integrar com o parque é uma vanguarda absoluta para esse tempo de pandemia, né? Essa ideia de um teatro... Claro, meu sonho é fazer Na verdade, tanto eu, Hugo, acho que assim, o poder público são vários braços, né? Eu estava com a Lei Youssef, a gente fez uma última reunião contigo, o ex-secretário, que se posicionou a favor da criação do Claro, ele adorou. Ele falou: esse projeto é muito melhor. Claro, a postura da cultura, a Secretaria de Cultura tem o dever de defender institucionalmente isso, e a gente está sempre levantamos essa bandeira. Eu acho que tem uma coisa que integra muito os dois teatros, que eu não sei se você conhece, o Teatro de Container. Eu ouço muito falar, mas eu nunca fui. Então, mas eu sei o que é. É lá no meio da boca do lixo, numa zona fantástica para teatro, né? Como é os teatros de Shakespeare. É justamente essa integração com a rua, né? Eu acho até que em algum lugar, a Verônica pode contar agora, eu tenho a impressão, quando eu vejo o Teatro de Container, que ele tem uma inspiração também na oficina, porque ele é vazado para a rua, né? Você pode, que nem aquela janela maravilhosa da oficina, que você pode ver a cidade. Mas a gente sai muito para a rua. A gente faz contorno muitas vezes. Agora, no teatro, uma coisa só, não quero deixar de dizer, eu mostrei essa imagem, porque foi feito um veto da prefeitura, cujo prefeito, eu não sei se ele estava doente na época, mas, enfim, que o prefeito tem que rever imediatamente, e vocês, da Secretaria da Cultura, sobretudo, vocês têm que fazer isso, porque é uma necessidade ecológica da cidade. Temos que aproveitar o coronavírus, assim mesmo, cafetinar o coronavírus, que é um horror, que é um terror, mas para ir para uma idade ecológica. Isso é importantíssimo. E isso aqui para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é insuportável.
insuportável, tudo cimentado, e tudo começou nessas cidades. O vírus adora essas cidades. E, além da mudança nesse teatro, vai ter que uma mudança na cidade, no mundo inteiro. As cidades do mundo todo vão ter que passar para outra, vão ter que passar por uma economia, por uma arte que ligada com a ecologia. Exato. A natureza é a maior arte que existe, é a maior inspiração. Vão ter muita dificuldade os teatros. Por isso que é importante ouvir vocês dois, porque são dois teatros que são integrados com a cidade. Queria que a Verônica também contasse um pouco, porque eu acho que a Mungunzá também surge dessa tensão com o poder público e dessa provocação de empurrar a cidade, né, para novos caminhos, novas formas de convivência, né? O próprio Teatro de Container surge num terreno ocupado, tem uma seção que vai sendo alargada, e tem um projeto incrível de integração com toda a região, com coletivos da região. Queria que a Verônica contasse um pouco para a gente também como é que o Container está lidando, quais são as perspectivas presentes e futuras. Deixa eu só dar uma intervenção, mas também é o problema exatamente da economia do teatro, porque nós lotávamos todo dia Roda Viva com a casa superlotada. Quer dizer, para nós de teatro, principalmente do teatro que nós fazemos, não vai ter sentido botar uma pessoinha aqui, outra pessoa lá, etc. Não tem teatro, se for assim. Vamos ter que usar a pandemia para defender cada vez mais o Parque do Xixique e a integração com o parque. É isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, Verônica, conta para a gente um pouco. E é o caso dela também. Se tiver. Exato, mas é mesmo. Sim. Não, a gente morre de fome. Eu queria só pegar um gancho antes de falar um pouco sobre o container, nisso que o Zé falou, essa questão da... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Essa questão, né, ecológica, né, de um teatro ecológico, assim, eu acho isso fundamental. Teatro e tudo que vem agora com essa preocupação, e ao mesmo tempo que é desesperador a gente vê que para o nosso ministro do Meio Ambiente a pandemia é uma oportunidade, né? Esse cara já está com impeachment, né, de fazer tudo ao contrário. Então é mais importante ainda essas colocações, porque sim, isso não é mais secundário, isso não é florear, isso é fundamental, tanto quanto outras demandas. E aí essa questão do espaço, né, que o P estava falando, né, como surgiu, é engraçado porque quando você fala de ocupar um espaço, a gente estava falando agora mesmo que o Zé levantou, né, São Paulo é desesperador, é uma cidade terrível, e aí você está vendo agora muitas pessoas migrando, né, onde vamos passar a quarentena, você viu que as pessoas abandonam a cidade. Aqui é um lugar que as pessoas parece que elegeram para ser essa máquina, e aí eu respiro em outro lugar, né? Quando eu for ter a minha qualidade de vida, eu vou para um outro lugar. E aí o que acontece? A gente acaba que desocupa essa cidade que precisa desse olhar aqui dentro também. E não que a gente fuja, né, dela e leve a nossa... E se mantenha longe dela para realmente entender a qualidade de vida. Como a gente faz isso aqui, dentro dessa selva de pedras. E agora, para inaugurar um pouquinho o que o Pedro estava me pedindo, a questão do container foi com certeza, foi muito inspirada no Teatro Oficina. A gente teve uma inspiração muito grande, sim, para criar aquele espaço daquela forma, né? Então, a gente fez, sim, uma pesquisa dos terrenos ociosos, também se pautando muito pela questão que era insano você pensar que grupos de teatro deveriam que pagar também aluguéis homéricos, né? O quanto dessa verba, às vezes, que é pública, que você precisa para manter um espaço, você acaba destinando para especulação imobiliária. Então, não fazia muito sentido, a gente estava com muitos pensamentos na cabeça quando a gente decidiu fazer essa pesquisa de espaços ociosos na cidade de São Paulo, né? De terrenos ociosos, né? Como a gente poderia... dentro da cidade, colocar um novo tipo de energia, digamos assim. E aí a gente fez essa pesquisa e chegamos naquele terreno próximo à Cracolândia, ali na Estação da Luz, e a gente fez, sim, a gente fez um projeto, na época, muito galgado em nós mesmos, a gente não tinha muito acesso a arquiteto, a engenheiro, foi uma coisa literalmente muito experimental de nós 7.
né, com o conhecimento empírico que nós tínhamos, por conta das viagens que a gente fez com palcos giratórios, a gente conheceu teatros no mundo inteiro. Então, foi um conhecimento muito empírico do que funcionava e do que não funcionava. E a gente quis fazer um teatro muito funcional e muito inspirado realmente nisso que o Zé traz. E aí a gente fez um pedido para a prefeitura. Na época, a gente ainda estava na gestão do Haddad e a gente não conseguiu essa autorização. A gente estrategicamente mudou um pouco a estratégia para conseguir ocupar esse terreno e a gente sugeriu que a gente pedisse uma autorização por 3 meses para fazer uma performance, né, que seria, o nome dela era Arquiteturando a Cidade. E a gente conseguiu essa autorização para ocupar o terreno por esses 3 meses. Nesse tempo, foi essa correria, né? Vamos pesquisar container, os meninos iam bastante até São Vicente, que foi a empresa que a gente achou para comprar esses containers, para adquirir isso. E foi uma pesquisa mesmo, eles nos ajudaram muito, né? Como que a gente constrói um teatro? A gente brincou muito tempo com um bloquinho de madeira, como seria isso, né? Com 11 containers. E aí, do dia para a noite, a gente realmente, numa madrugada, que foi, teoricamente, seria o segundo turno das eleições de 2016. Nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava que a gente teria um Dória ganhando no primeiro turno. A gente achou que a gente ainda teria um segundo turno. E aí a gente não teve, mas essa foi a data da ocupação. E a gente ocupou aquele espaço do dia para a noite com esses containers. Então, foi um processo que só a gente se deu conta depois que a gente chegou. Quando a gente ocupou o espaço e o espaço começou a dialogar com a gente, aonde a gente estava inserido, a gente entendeu que não se tratava de uma sede de um grupo de teatro. E claro que a gente não tinha muito uma expectativa de fazer uma sede fechada, porque o nosso trabalho vem muito da relação com o público, já vinha no galpão, mas a gente não imaginava o que viria. E quando a gente sedimentou ali, e aí começou a relação com o entorno, não só dos usuários em si, ou das pessoas em situação de rua, das pessoas em situação de vulnerabilização, tinha os comerciantes, tinha a GCM, você tem um monte de nichos diferentes ali, habitando o mesmo espaço, com interesses diferentes. Como é que era ali você inaugurar um teatro? Então, ele virou assim, um espaço cultural, que foi começando a ser constituído a partir das demandas que a gente foi recebendo, né? Então, das crianças vindo, a partir do momento que as crianças começaram a frequentar esse espaço e jogar bola, a gente decidiu oficializar uma quadra para elas, né? Então, foi um pouco da ocupação que esse entorno veio fazendo, a gente foi tomando algumas atitudes, mas foi muito empírico, era um passo depois do outro. Um pouquinho da história só. Agora o P me perguntou o que a gente está fazendo, né? Então, nesse momento, quando veio a pandemia, a gente foi surpreendido, né, no meio da nossa programação, tanto enquanto Companhia Mungunzá, que a gente estava em cartaz em outro espaço, no João Caetano, quanto o Teatro de Container, que estava com uma programação. A gente estava para começar uma programação de shows, uma bateria de shows, tinha peças, tinha muita coisa para entrar, e foi cortado. Primeiro que a gente pensou que um espaço físico, no momento em que a cidade estava clamando por cuidados para a Covid, porque não tinha nenhuma estrutura, principalmente as pessoas da Cracolândia, a gente pensou como o espaço poderia servir para o entorno, né? Porque é um espaço cultural, ele não é só artístico, ele tem uma responsabilidade. Então, como esse espaço fisicamente poderia servir a, se eu posso chamar, uma redução de danos da Covid, dos impactos da Covid. E aí, o Marcos da companhia, que tem um jogo bem bacana com algumas esferas, ele conseguiu articular, então a gente conseguiu fazer com que o Médicos Sem Fronteiras usasse o espaço como apoio logístico para fazer uma triagem da população do entorno, das pessoas em situação de vulnerabilização, em termos de saúde, e também essa proposta da distribuição das marmitas, né, que veio também aí de um incentivo municipal, que está sempre muito presente com a gente, que a gente conseguiu com que 40 mil marmitas pudessem ser distribuídas nesse período. Então, a gente está tendo uma equipe muito forte lá, com vários coletivos, né?
A gente está com Tem Sentimento, com Edley, o Coletivo Faz, Pagode na Lata, Craco Resiste. Se eu estiver esquecendo algum, me perdoem, mas é que são muitos mesmo que estão atuando ali, de frente com tudo o que a gente está, com toda essa lacuna que a gente está vivendo. Então, o espaço físico se converteu num espaço, talvez, de campanha, se é que eu posso chamar, para a questão da Covid, e o espaço que era cultural, a gente migrou para uma plataforma online. A gente tem uma equipe muito bacana com a gente, que são as pessoas que trabalham com a gente no container e que, nesse momento, a gente precisou migrar as funções mesmo, né? Não tem mais funções a serem feitas no espaço físico, como que a gente continua? E aí se criou a Mungunzá Digital, que foi um pouco essa tentativa de como vamos pensar a partir daqui a arte, não só em termos de criar uma linguagem ou de construir uma programação ou um acervo digital, mas como isso também pode servir a muitas pautas que são importantes nesse momento, como, por exemplo, nesse momento a gente está fazendo o aquilombamento digital, que é uma das programações que tem uma pauta inteira sobre o racismo. Então, como a gente consegue se utilizar desse espaço também para fomentar novas discussões? Então, eu não quero tomar muito a palavra, se precisar você vai me perguntando, mas a gente está nesse momento agora. O espaço bifurcou, né? O espaço físico servindo à saúde, digamos assim, e o espaço cultural veio para essa plataforma, que também tenta dar oportunidade para todo esse nicho de artistas que estão sem trabalho, não só artistas, mas a gente tem técnicos, tem todo esse monte de gente que estão sem poder executar suas funções. Como a gente consegue, enquanto espaço virtual, abrir para que essas produções comecem a ser feitas de outra forma? Então, assim, é um começo, mas a ideia é também que isso não pare depois da pandemia, que seja um novo campo de experiência, assim. Eu vou parar, porque senão eu vou continuando e não, me interessei muito pelo que você falou e pensei no Teatro Oficina, porque realmente nós não estamos podendo pagar nem o pessoal de lá, não tem dinheiro nenhum, não é? Não tem dinheiro nenhum de lugar nenhum. E talvez você me dá o caminho da mina, qual é que é? Vocês recorreram aqui, que entidade? Sem Fronteiras? Foram coisas separadas, foram duas coisas diferentes. Médicos Sem Fronteiras, que é um programa de saúde, eles precisavam de um apoio logístico para poder tratar as pessoas para a Covid. Isso é uma coisa, né? Fora isso, a gente conseguiu, sim, uma verba de emenda para as marmitas, que é para cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilização social. Então, é para esse apoio logístico social que o container faz. Não é para a saúde. É para a saúde. Mas entra coronavírus, tá? As pessoas estão sendo atendidas, está tendo distribuição de máscaras, de marmitas, eles estão fazendo triagem por sintomas, é um atendimento de higienização, é pela Covid. O espaço físico está... Mas não ficam lá. Os doentes não ficam lá. Não, é um apoio logístico mesmo, de você guardar doações, de você guardar as marmitas, e as pessoas... Olha, uma grande ideia. Eu vou propor para você. Isso. Eles não eu vou propor para a Oficina Usina Ozônica, para o pessoal todo, que está se comunicando assim também. É uma grande ideia. Muitos teatros e coletivos têm feito isso. A própria Secretaria Municipal de Cultura ofereceu 8 equipamentos para o Cidade Solidária, que recolhe doações e distribui essas cesta básica, inclusive kits de higiene, livros. Agora a gente colocou o programa de mão em mão de livros das bibliotecas, para na hora que vai entregar a cesta básica também poder distribuir livros, literatura, algumas outras atividades. E eu queria só, Zé, acho que são 2 espaços muito emblemáticos na cidade e, em nome da Secretaria de Cultura, colocar absolutamente nossa solidariedade, nosso engajamento na luta, na construção do Parque do Bexiga. Não é construção, ele está construído. Já está construído. Plantação. É desconstrução. Abaixa a construção, chega de cimento, chega. Põe tendas. Maravilhoso.
Assim como também a gente está tentando, de todas as maneiras, apoiar os coletivos. A gente está, acho que Caminhos das Pedras, que você perguntou, Zé, a gente acabou de lançar um edital agora para espaços culturais independentes, e que está aberto até amanhã, inclusive, que a ideia é premiar 100 espaços com um prêmio, não precisa de contrapartida, justamente para poder ajudar nesse momento emergencial. E várias das ocupações, né, chamadas Mas ocupações... tem muita burocracia, o que tem que fazer? Facílimo, eu posso te passar depois o link. É muito simples o projeto, porque, inclusive, ele é uma premiação por trajetória, né? Imagina o Teatro Oficina, ou seja, você precisa apresentar a comprovação de que você tem vínculo com aquele espaço e que você faz um trabalho há muito tempo. E a gente também está fazendo o primeiro edital de premiação de coletivos culturais que fazem gestão comunitária de espaços públicos, que acho que é um caminho muito próximo ao que é o Teatro de Container e várias ocupações da cidade, que tem um papel fundamental na cultura. A Secretaria da Cultura está absolutamente conectada, solidária, a tentar fazer esse ambiente se mover. O difícil é isso, né, gente? A cultura está acostumada a ser muito secundária nas discussões políticas, e a nossa luta da gestão é trazer a cultura para o centro do debate de uma maneira positiva, né, contra essa guerra cultural que está acontecendo na esfera federal, né? Mas eu queria perguntar para vocês, e eu queria também instaurar aqui um modo que já começou, de mais ping-pong, que a gente possa também, com uma conversa informal, sem interromper. Como é que vocês estão vendo, né? Que está uma situação muito séria agora no presente. E eu sei que a Oficina está fazendo um podcast, né? A partir do Arthur. A Mungunzá lançou uma plataforma digital com lives, shows e apresentações. Como é que vocês imaginam o futuro? Além desse momento de urgência, o que vocês estão pensando em todos os aspectos técnicos, né? Como acho que o Zé já começou um pouco a contar essa nova disposição de cadeiras, mas inclusive também artísticos, ou seja, que tipo de arte, que tipo de peça que pode ser feita de trabalhos artísticos? Não, por exemplo, eu acho que é necessário, inclusive uma questão de bilheteria. A gente, para comprar ingresso barato, a gente tem que ter muito público. Inclusive, a gente foi para o Rio, porque no Teatro do Rio é um teatro imenso, o teatro da cidade, tem 2.000 lugares e lota. Então, o Roda Viva lotava todo dia, mas não é suficiente. E eu acho que é preciso, inclusive, por isso que é essa ideia desse teatro que atravessa, mais do que o teatro artodiano, com cadeiras, assim, pessoas em volta, mas é conseguir exatamente atravessar para o Parque da Bexiga. Por isso que é tão importante para a cidade, para o Teatro Oficina, que, afinal, são 40 anos de uma luta maravilhosa, por um espaço cultural que adquire, que agora, nesse momento que a ecologia é tudo que se precisa, né? O seguinte, gostaria de montar lá o Homem e o Cavalo, como foi feito, fazer com todas as companhias aqui de São Paulo. Nós fizemos uma montagem, depois depois da abertura, porque a abertura foi muito demorada, né? Foi muito. E depois o Sérgio Lamberti tinha uma produtora, e ele começou a fazer uma sessão de mostrar todas as peças que tinham sido proibidas no período da ditadura militar e realizar o grande sonho da geração de 68. O grande sonho era fazer o Homem e o Cavalo, porque em 1980 Cardoso foi a coisa mais importante que aconteceu aquele ano, porque a peça é extraordinária. E, lógico, essa peça vai ser adaptada para agora, para o tempo, como sempre. É Oswaldo de Andrade. Mas meu sonho era reunir todos os atores e atrizes de São Paulo, de todos, tudo, de índios, negros, brancos, mas artistas, né? E fazer o Homem e o Cavalo lá, que é enorme a peça, e eu ficaria incrível naquele lugar. Né? A gente começou o projeto, inclusive você fez parte dos Novos Modernistas, né? Acho que você é um dos pilares. Os Novos Modernistas, que a ideia justamente é poder resgatar e pegar tudo que o manifesto... Mas o modernismo,
o Oswald de Andrade, em 1928, superou. Mas eu não sou mais moderno. Eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo. Eu sou Ele inaugurou a pós-modernidade. Não, ele inaugurou que a visão antropófaga, que é a visão exatamente do Vieira de Castro hoje, é perspectivismo indígena. Você vê do ponto de vista dos indígenas, que hoje em dia eles são a coisa mais importante, são os grandes intelectuais, é o Krenak, é o Davi Copenau, estão sofrendo demais, é um absurdo, porque esse governo não tem a menor ideia do que seja cultura indígena. Né? Para ele, é um bando de vagabundo que pegou a terra lá, não tem a menor ideia. Então, os Yanomamis estão invadidos por garimpeiros que estão mandando a peste para eles, sabe? Estão empesteando, estão passando um momento muito grave. Né? Eu acho que é. Então, eu sonho com uma retomada apoiado muito no que tem de melhor no Brasil, que são o movimento do sem-teto, do sem-terra, os indígenas, os negros, tudo, sabe? A gente entra numa fase também, porque já houve uma quebra nos anos 67, quando foi feito o Rei da Vela, uma quebra do ritual teatral ocidental. Veio com a música, com o cinema do Glauber Rocha, com Caetano Veloso, com Hélio Oiticica, e a gente botou todos os ritos em cena a partir do Rei da Vela. Todos os rituais, todas as etnias, tudo. Né? Ficou um teatro exatamente antropófago, né? Onde tem a tragicomédia cheia. E esse teatro agora, ele tem isso, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, está numa revolução. Estão vivendo uma revolução. O Trump caiu, vai cair, está caído já. Então, está tendo com essa coisa dos monumentos, tudo, eu acho que tem que tirar aquela coisa horrorosa daquele bandeirante enorme. Né? Por uma cidade mais modernista e menos bandeirante, o Borba Gato. Borba Gato. Não, mas o Oswald de Andrade falou, eu não sou mais modernista, eu sou antropófago. Quer dizer, ele retornou aos índios. O modernismo... Inclusive as novas expressões, como você falou, as novas expressões periféricas, o indígenas, o movimento negro finalmente tomou protagonismo, que é maravilhoso. Acho que tem... Portanto, todos eles, mesmo fodidos, agonizando com essa pandemia, eles estão se manifestando que eles são intelectuais, eles vêm de um ponto de vista que minha avó é índia, por isso que eu uso esse colar. Minha bisavó também, eu conheci as duas, e eu tenho muita influência delas. E eu acho que eu virei índio. Oficina é um lugar, é um terreno indígena. Eu virei indígena, não índio. Oficina é um terreno indígena. E esse terreno indígena, ele tem fome de natureza, ele tem fome de floresta, ele tem fome de rio, de água, de tudo isso. Né? E aí parece um delírio, mas a humanidade ou caminha para isso ou acaba aqui. Não tem outra solução. É o que o Krenak fala. E, Verônica, como você imagina essa reinvenção pós-pandemia, o futuro do container? Como que vocês estão pensando, não só esse presente, mas esse futuro? Fisicamente, o espaço ainda é muito difícil, pelo menos para mim, pensar como seria uma volta do espaço físico. Então, a gente está trabalhando muito, de verdade, assim, para esse ano, pelo menos, com a ideia do digital, com todos os impactos positivos e negativos também que isso tem. Porque qual foi a ideia, né? Ao criar a Munguzá Digital, é como se o espaço físico literalmente entrou e da mesma forma como ele funcionava fisicamente, com as propostas, as pessoas que querem fazer parte, querem compor juntos, querem entrar com seus trabalhos, é a mesma maneira, só que agora é digital. Então, a gente tem lá um espaço que a gente abriu, que é um palco digital, uma sala de ensaio digital, com plataformas específicas para isso. E, fora isso, tem os vídeos que a gente está disponibilizando. Então, a ideia é fazer não só um acervo de trabalhos de coletivos, companhias, grupos, artistas de diversas áreas, como também uma programação. E aí essa programação ela inclui muitas linguagens que não só o teatro.
E artisticamente, aí é uma coisa muito pessoal minha, assim, essa questão do digital, eu penso assim, antes, a nossa companhia também trabalha hibridismo, né? Tem muito artista visual lá, eu também sou artista visual, então pensei sempre nessa linguagem da tecnologia dentro do teatro. E antes, o que era uma opção de linguagem, hoje, nesse tempo, virou quase que o único veículo possível para a gente conseguir acessar o público, né? Então, era uma linguagem e virou um veículo. E aí, a gente está sapateando, que trabalha com o corpo, vai tentar migrar. A gente está tentando migrar. E aí, se a gente não leva em conta que esse novo veículo também tem uma linguagem própria que não é teatral, a gente acaba perdendo essa nova potência. Então, a gente está um pouco nessa pesquisa. Como, nesse momento, artisticamente, talvez, desapegar um pouco da linguagem teatral, porque não vai substituir o teatro, é outra coisa, como o Zé diz, é outra coisa. Como que a gente usa, então, a potência do encontro que o ambiente digital proporciona. É um outro campo de experiência, ele não vem substituir o teatro e nunca fará isso, né? Posto isso, é um campo que ele vai perdurar pós-pandemia, porque a ideia é que seja mais uma oportunidade para nós, artistas, que já temos um campo tão difícil, né? Com tão poucos incentivos, assim, como que a gente pode ampliar esse escopo de participação? E aí a gente entra no âmbito também, porque eu sinto assim, toda vez que a gente dá um passo em direção a algo novo, a gente precisa voltar meio passo para trás, para entender o impacto da nossa ação. Então, a gente dá um passo, para e olha. E aí a gente está entrando num momento em que está ficando muito claro agora, esse momento é a questão da exclusão digital. Esse é um problema muito sério que a gente tem no Brasil, que é muito associado à exclusão social. Então, assim, é muito grande o número de pessoas que não têm acesso à internet. E isso é um direito básico. A gente conseguiu essa conquista, né, do acesso à internet ser um direito básico, como é a alimentação, como é saúde, educação, enfim. E a maioria das pessoas não tem esse acesso. A gente tem essa pesquisa não me lembro agora, mas 55% das pessoas ainda utilizam a internet só pelo celular, pelo chip, não tem Wi-Fi, né? E aí sim, de novo, a população negra, periférica, pobre, são as pessoas que, de novo, estão sendo excluídas e impactadas, porque eles não têm acesso, eles estão sendo prejudicados com a questão das escolas, as aulas online, então, continua a questão da exclusão, sobrepõe-se a exclusão social à exclusão digital, então eles permanecem. Isso que é interessante, né, Verônica? Desculpa só abrir uma fração nisso, mas é que muita gente fala, eu já vi pessoas muito divergentes falando, agora a pandemia vai mostrar isso, agora a pandemia vai mostrar aquilo. O que, no fundo, ela mais está fazendo é mostrando como o mundo realmente é, né? Apontando uma desigualdade tremenda, apontando tensões sociais que estavam escondidas. Mas, assim, para onde ele pode ir, a pergunta, né? Porque para muitos lugares. Eu acho que é interessante aqui da contribuição de vocês dois é que são dois teatros que sempre trabalharam nessa fronteira, né? Na vanguarda mesmo. O próprio Zé, eu lembro da Oficina fazendo transmissão de espetáculos e câmeras, sempre esteve muito na linguagem, assim como a Mungunzá. Acho que são dois teatros que, por excelência, nunca tiveram, posso estar errado, mas tem um preconceito com a tecnologia e com experimentar a interface. Bárbaro tecnizado. Qualidade bárbara, mas tecnizada. Eu ia falar alguma coisa, mas E, Verônica, você tem alguma ideia? Assim, o que vocês do Container ficam imaginando, por exemplo? Deixa eu dizer uma coisa só. Espera aí, que me escapou da cabeça. Bom, eu falo depois. Vai, Verônica. Eu queria que você me desse qual foi o principal organismo oficial que apoiou para vocês poderem fazer abrir agora no coronavírus. Qual a instituição? Você está se referindo agora a parte digital?
Não, estou me referindo à parte digital. Sim, é muito importante, não tem a menor dúvida. E realmente, aliás, quem começou a batalhar a parte digital foram os índios. Eu me lembro que quando apareceu a internet, quando apareceu uma época que exatamente nós tínhamos um equipamento pesadíssimo, né? Eu carregava o câmera e eu carregava esqueci até o nome. Enfim, uma coisa pesadíssima. A gente entrava, a gente se esperava nos índios, entrava durante a abertura, que era muito fechada, a gente invadia os lugares com vídeo. Então, todo mundo ficava assim apavorado, né? Porque era como se fosse, naquele tempo, era uma coisa muito escandalosa você invadir um vídeo, como os índios já faziam, os índios que começaram a nos iniciar nisso. Né? Então, eu acho que essa coisa é fundamental para a população brasileira. Nesse momento, inclusive, em que o movimento negro mundial ascendeu, inclusive os brancos todos estão apoiando, né? Nesse momento, eu acho que é um momento não é ascensão social, ter os meios, ter para comer, ter para beber. Porque para comer e trepar, todo mundo está preparado, como diz Oswaldo de Andrade. Mas, enfim, precisa ter comida, precisa ter as condições tecnológicas, tem que estar na mão de todo mundo. Os índios começaram com isso. Por que não pode chegar isso às multidões que estão nas favelas? E isso não pode começar a ser transformado. Inclusive, porque vem vindo aí uma revolução. Existe mas uma revolução que não tem nada a ver com as anteriores, porque ela se passa de uma maneira extremamente ligada à biopolítica, à micropolítica também, não é? E a arte é extremamente importante nessa hora, a criação artística. E nós estamos nesse momento, aqui agora, eu tenho dado muitas lives também, e nós pusemos os nossos vídeos, os sertões, os bandidos, toda a nossa produção de vídeo foi muito bem gravada, nós pusemos na internet, está tudo no YouTube, e vamos botar mais e mais ainda, tem muita coisa ainda para ser montado, não é? E eu acho que é um movimento, nesse movimento, os de baixo vão subir. Depois da coronavírus, eles têm que pegar uma condição, tem que haver uma taxação da riqueza. Isso não tem a menor dúvida, né? E isso fica claro, é uma questão. Inclusive, eles estão agora aparecendo como benfeitorias, oferecendo coisas, não é? Na televisão, você vê, tem um pedaço que é só de oferecer coisas para a peste da coronavírus, mas eu acho que tem que dar mais ainda. Né? E você encontra um Brasil se transformando muito rapidamente, porque a própria peste ela transforma. É uma era, como foi a espanhola. Né? A espanhola era uma era de Machado de Assis, com Tilbury, com Pudou, com toda uma coisa. Chegou a peste, demorou tempo, só foi acabar, demorou quase 3 anos para acabar no Carnaval dos anos 20. Né? O Nelson Rodrigues houve uma revolução. Exatamente. Foi o Nelson Rodrigues. E ele que conta isso. E as mulheres botaram as pernas para fora. Foi a época do Charleston, das melindrosas, e foi o mundo da loucura, que só depois foi impedido pelo nazismo e pelo stalinismo. Né? Porque depois retorna com a democracia. Agora nós estamos lutando pela democracia, pela liberdade. Vamos ver se a nossa história faz o caminho contrário. A gente sai do nazismo para esse lugar mais libertário, né? Claro! Sai do nazismo, porque o nazismo é uma escrotidão, é uma coisa que não tem nada a ver com a natureza, é uma coisa que ignora, as pessoas não têm noção do corpo. O Bolsonaro é um boçal, ele não tem ideia do próprio corpo, não sabe onde está o nariz dele, ele não tem a menor ideia de si mesmo nem do outro. O outro, para ele, sempre é o bandido, é o inimigo. E estão fazendo uma conspiração, não é? Agora, com essa fábrica. O Eduardo Bolsonaro tem um empenho absurdo em trazer armamento. Não é? Eles estão querendo armar as pessoas deles, não é? Criar milícias mesmo. É um governo de milícias. E ele está fingindo agora. Não é? Ele fez uma
uma assembleia agora, bem hipócrita, dizendo coisas assim suaves, dizendo abobrinhos, mas abobrinhos que não ofendem ninguém, porque ele está a perigo também. Ele tem que dançar. É uma coisa urgente em relação à pandemia. A primeira coisa que tem que acontecer é eliminar esse vírus, que esse vírus está atrapalhando e muito. E todo dia enche o saco. Todo dia tem. Agora, a coisa com a universidade, que quer intervir nas universidades, enfim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, e como vai acontecer nos Estados Unidos, tomara que o Partido Democrata vença, né? Aí realmente essa revolução, estão chamando de revolução, que está acontecendo com os negros mesmo, porque essa coisa de passear de um lado para outro, maravilhoso isso, durante dias, ficar passeando, totalmente pacíficos, né? É uma manifestação totalmente pacífica, e vai ser assim, é mundial, porque nós voltamos a ter a percepção mundial. Não é a globalização pelo mercado, é a globalização pelo sofrimento da vida e morte. A infraestrutura hoje é a vida. E nós temos que tentar aprender a fazer teatro agora. Como estou aprendendo agora, estou tentando aprender. E está sendo maravilhosa essa live. Porque como é seu nome mesmo? Verônica. Verônica está escrito aí. Verônica Gentile. Você é muito linda, Verônica, e muito gentile. Eu queria muito me endereçar a esse organismo que propiciou. A gente precisa de algum organismo que não seja gente, que propicie abrir o Teatro Oficina para distribuir comida, essas coisas todas. Quem foi? Me repete, porque a gente teve muito apoio a gente conseguiu, tem muito apoio de verba municipal, por isso que eu acho que depois a verba municipal? Porque assim, a gente tem parcerias também com emendas que a gente consegue. Essa parte, quem toma conta e quem está à frente desse apoio que vem do Poder Público é o Marcos. Eu posso até te dizer que é o Marcos, da minha companhia. Eu posso te Olha, não estou ouvindo direito. Está entrando uma interferência aí. Vai, tá bom? vai. Está ouvindo agora? Vai. Está ouvindo? Estou ouvindo. Na minha companhia, quem toma conta e quem vai saber te explicar todos o mapa da mina, como você diz, é o Marcos, porque ele sabe exatamente esse caminho. Né? Tem que explicar agora, Verônica. Tem que explicar agora. Não, eu quero só... Você falou numa organização. Sim, não é uma organização. A gente consegue muito apoio de emenda parlamentar, porque são pessoas que têm parcerias com a gente tem parceria com o pessoal que está sempre também lá, né? A gente tem os nossos parceiros, e aí... Você me falou no nome de alguma coisa, não sei se é Greenpeace, não é o Greenpeace, mas de uma instituição assim, uma instituição. Olha, a gente tem... Você me falou. A gente tem apoio que a gente já conseguiu. Tem verba pública via emendas parlamentares. A gente tem o Instituto Jatobás, que é um instituto que propicia com algum... Não é muito dinheiro, mas é um pouco para que a gente consiga fazer algumas ações sociais. A gente conseguiu, via incentivo fiscal, o Itaú está patrocinando essas lives agora. Então, assim, a gente vai pescando um pouco ali, um pouco aqui. Mas não tem nenhuma instituição. A gente não tem um mantenedor. É isso. Não temos um... Não para manter. Agora o fomento. Não. Vai. Eu digo o seguinte... Já posso falar do fomento? Não sabe se já pode. E a gente agora... Ainda falta alguns trâmites práticos, é isso? Não sei, pode. Tem uns trâmites práticos ainda, mas claro, que a gente está no processo, né? E a gente acabou agora de também ser contemplado com o fomento. Falei de fomento, que vai com certeza conseguir com que a gente mantenha esses trabalhos e amplie muito mais a sua potência. Então, existe sim esses mecanismos todos que a gente vai se utilizando deles. Agora, é o segundo fomento que a gente ganha em 12 anos de existência. Esse fomento vem num momento assim, essencial para nós. Acho que é muito importante pensar também, Zé,
Acho que o que a Verônica está colocando, que a gente sente muito na secretaria, assim, talvez a gente tenha uma visão, né? Muitas pessoas me questionam, às vezes, como se a prefeitura fosse uma espécie de organismo único, né? Assim, a prefeitura fez isso, a prefeitura fez aquilo. E, no fundo, a prefeitura são diversas instituições, dentro de uma mesma instituição, diversas cabeças. Então, é isso. Da mesma maneira que a Secretaria de Cultura faz todo o apoio para o Parque do Bexiga, que a Câmara aprova, o presidente da Câmara, baseado numa trava constitucional, trava quando o prefeito não está. Ou seja, você tem uma disputa contínua a ser feita, né? Eu acho que... uma coisa burra, porque o cara nem viu aquele desenho que eu te mostrei. Nem sabe do que se trata. Zé, em nome do Hugo e meu e de todos da secretaria, quando você quiser, as portas estão sempre abertas para que a gente possa fortalecer esse projeto, que é solidariedade absoluta. Assim. E acho que a gente talvez tenha aqui, como classe artística, né? Eu estou aqui no Poder Público brevemente, e acho que até com a Mungus Art tem trocado muito, porque fica nessa situação delicada também, de depender de conseguir outras cartas que... Você é de que companhia? Você é de que companhia? Você tem uma companhia de teatro? Não, agora eu estou com esse fardo que é o Poder Público, Zé Celso. Não, mas o que você faz fora do Poder Público? Eu sou atualmente coordenador de centros culturais e teatros, e eu tenho um teatro que chama Pequeno Ato, que é vizinho ao Teatro de Arena. Já tive companhia por anos e agora dirijo peças com núcleos a cada vez, não tenho uma companhia estável, eu trabalho sozinho. Tá bem tranquilo ter um teatro sozinho, sem ninguém para dividir as contas. Ironia contida. Mas o que eu ia falar é que eu acho assim, talvez seja legal vocês falarem, Verô. Eu lembro, até quando eu tinha uma companhia, a gente fazia muitos projetos de circulação pela cidade. E eu falava assim, não, a gente tem que fazer aqui uma formação de público, babá. E o grupo falava assim, Pedro, a gente não é a Secretaria de Cultura, a gente não pode fazer tudo isso. Só que em algum lugar eu sinto que o Oficina, assim como o Container, são uma espécie de projeto piloto de sociedade, assim, são espaços teatrais que pensam essas questões da desigualdade social, a integração com a cidade, ou seja, em algum lugar talvez nós sejamos os mais frágeis e os mais proféticos, né? A gente pode talvez, como o Zé falou, vislumbrar novas maneiras de sociedade, num teatro integrado com parque na oficina, no Container, fazendo tudo que tem feito em tão pouco tempo, se tornado tão importante para contrabalancear essa narrativa da especulação, da exclusão humanitária mesmo que acontece ali na região da Luz. Eu queria saber de vocês, assim, do ponto de vista desses quixotes que nós somos, assim, que projeto que a gente pode colocar? Como vocês imaginam o novo teatro? E também dizer para o público que está vendo que vocês podem fazer pergunta pelo YouTube, pergunta pelo Zoom. Também quem está assistindo quiser complementar com perguntas é muito bem-vindo. Legal. O público, né? Fala, público. O público não fala, o público só escreve, Zé. Então, escreve. Minha voz. Então, escreve. Eu vou ter que recitá-los. Não, espera um pouquinho. Eu queria saber o seguinte. Vem cá, não dá para adiar essa coisa da gente concorrer, não? Adiar o quê? Dos o teatros? Edital dos espaços. Zé, porque Zé, eu vou... Tô achando ótimo. Tá parecendo um Shoptime isso aqui. Eu tô fazendo anúncio dos editais. Dá não, tempo, Zé. Não, mas vem cá. Eu não sabia. Eu vou ligar para as pessoas, porque eu também. Eu não tenho. Vocês conseguem fazer. Pode acionar. Porque oficina, eu tenho que ligar para conversar com a Camila, com o Marcelo, com as pessoas do grupo todo, né? Que são as que fazem mais essas coisas. Os projetos, isso tudo. Quer dizer, a gente concebe, mas quem realmente materializa essas coisas são pessoas da companhia, né? Não sou eu. Sim. Né? Então... Olha, Zé, a inscrição é muito simples e acaba amanhã. Até bom que se você quiser avisar para mais pessoas e quem estiver vendo quiser saber, tem um edital aberto de premiação para espaços culturais independentes. É um valor pequeno, mas é um valor que atinge 100 espaços, ou seja, e não tem contrapartida. Qual é o valor? É R$12 mil ou R$8 mil, dependendo do tamanho do espaço. Só uma vez? De uma Só vez. Uma vez? Não é todo mês? Então. Todo mês? Ele é para esse momento de emergência, ou seja, dependendo de como as coisas avançarem, em breve a Secretaria vai fazer uma nova ação.
Essa é uma ação emergencial para agora, para tentar ajudar nesse momento. Mas você acha que dá tempo de fazer alguma coisa? Tem muita burocracia? Não, é muito simples mesmo. Tem algumas Tá. pessoas perguntando aqui no YouTube, é um pouco como você, quais são as ações, né? Alguns falando assim, das emendas, outros perguntando do fomento. Fomento municipal tem 2 leis, né, que a Secretaria executa voltadas diretamente ao teatro, que é o Fomento Municipal de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, que é um primeiro fomento que inspirou vários fomentos. Tem o Prêmio Zé Renato, que também é lei. A gente criou esse ano o primeiro fomento às culturas negras, que é muito importante, que também dá para essa linguagem teatral. E agora esse edital de espaços. E, além disso, a gente está fazendo uma série de contratações num ritmo nunca antes feito, individuais, para poder distribuir ao máximo esse recurso, né? Então, milhares de Maravilha, contratações. meus parabéns. Pessoas físicas. Acho que uma coisa que a Verônica falou aqui, que estão perguntando, Verô, eu acho que valia comentar um pouco mais sobre as emendas, porque eu mesmo, estando na Secretaria de Cultura, perdi muito preconceito com essa ideia de emenda. Às vezes a gente fala assim, é política é um problema. Emenda parlamentar, ela é um instrumento de ação de um vereador que foi eleito para projetos para a cidade, que ele precisa, inclusive, vincular as secretarias, ou seja, a Secretaria de Cultura acaba conferindo muitas emendas voltadas para a cultura. Então, é um mecanismo maravilhoso, público, legítimo, legal, e que permite, acho que, iniciativas como a da Munguzá, que poderia, inclusive, Zé, acho que recomendar aí essa interlocução com vereadores, deputados, porque às vezes eles podem ajudar em momentos assim, com projetos. Verônica, conta um pouco mais, que perguntaram, até porque eu acho que a gente precisa perder essa carga negativa da palavra política para a gente poder fazer uma boa política, né? Porque tudo que está acontecendo... Cosmopolítica. Cosmopolítica. É além da esquerda e direita. Cosmopolítica. Quer dizer, tem que levar em conta o mundo, a ecologia, o universo. Tem que levar... Porque a gente não é só aqui na Terra. A gente tem todo esse universo que influencia a gente. Para respirar, isso é essencial, não é? Então, é cosmopolítica, não é mais só no plano social. É no plano social, mas mesmo no plano social e no teatro, sobretudo, é cosmoteatro, cosmopolítica. Entra outro fator, isso é muito forte, porque ainda tem na esquerda muito stalinismo, muita visão mais estreita das coisas. É o momento de abrir para o espaço, né? Olhar, respirar muito, né? Sim, tem muito a ver isso que o Pedro fala, né? Para tirar esse ranço partidário também que a gente está, para a gente falar então que existem esses fundos, né? Vão sendo essas verbas que estão a serem destinadas em ações que qualquer pessoa pode propor, e você precisa dessa discussão com esses vereadores e falar: estou propondo uma ação em prol da cidade, como você pode contribuir, porque esse dinheiro também está lá para estar a serviço da cidade. E aí sim, nós começamos a fazer ações, e essas pessoas, esses vereadores, a gente começou a ter interlocuções, porque o trabalho do teatro começou a ser visto de alguma forma também. E essas interlocuções começaram, e a gente começou a ter o Suplicy, ele vai muito lá no teatro, por exemplo, porque ele estava... o Suplicy. O Eduardo maravilhoso, né? Ele é conhecidos de um grupo que estava no teatro, que chama Craco Resiste, que trabalhava com redução de danos com usuários de crack. Então, ele estava indo muito lá por conta desse trabalho. A gente também começou uma interlocução com o Celso e com o Carlos Gianazzi, que são as pessoas que nos apoiam, a Soninha também. Então, essas pessoas começaram a usar um pouco do poder que foi investido a elas de usar em prol da cidade através de ações que eles estão vendo. E a gente teve a felicidade de ter interlocução com eles. E aí foi possibilitado através das emendas da Soninha e do Gianazzi que a gente conseguisse executar as marmitas, por exemplo. É um projeto grande que só está sendo possível por conta disso, de verba de emenda. E aí essas instituições que... Eu queria te pôr em contato com a Camila Mota, atriz, para você passar algumas coisas para ela. Com prazer, com prazer. O que eu quero dizer é o seguinte, depois do veto, eu fiquei um pouco grilado com a prefeitura. Eu me lembro que antes do veto, a última vez que eu falei com a Lei Youssef,
ele foi fugidio, porque ele já sabia que estava se aproximando do veto. As duas recomendações da Assembleia, não é Assembleia, como é que chama? Da Câmara Municipal, exatamente. Da Câmara Municipal. E aí eu criei um grilo assim. Falei, ixi, cara, fudeu essa secretaria. Porque a da Cultura, por exemplo, é proprietária do teatro. E eu não consigo me comunicar com o secretário de Cultura. Eu já tive uma vez com ele. E eles não fazem nada. O de Estado, né? O de Estado, como? Zé, por favor. Estado, Porque agora, além de tudo, não só tem 2 secretarias, como você tem um ministério que foi rebaixado à secretaria, que a gente nem sabe mais onde está. Ou seja, bom, isso nem se fala. Importante. Aliás, a Regina fez um dos piores depoimentos hoje dela, vocês viram? Ela pôs uma música de fundo e falou da gestão dela maravilhosa, tudo que ela fez. Não, olha, por aí ele pode contar. Por enquanto, por esse lado, não dá. Eu acho que é importante, na verdade, a gente destrinchar um pouco os caminhos, sabe? Não só... Por isso que eu pedi, Verônica, para você explicar. Inclusive, o Marquinhos da Mungunzá respondeu que também tem ações com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. É isso que é importante, por exemplo, entender que a política, daqui a pouco, por exemplo, eu estou aqui, daqui a pouco pode entrar a Verônica, pode entrar o Marquinhos, Zé Celso pode virar secretário de Cultura um dia, o Hugo não virou, Zé Celso? Mas a brincadeira é essa, assim, como é que a gente, como classe, como admiradores da cultura, claro. faz isso, a gente pode ir infiltrando essas estruturas de poder dinamizando a informação. O próprio Janazzi foi um vereador que eu conheci porque ele veio me cobrar da reabertura do Paulo Neró, que vai reabrir assim que acabar a pandemia. Eu falei, Janazzi, você está cobrando para a pessoa que passou anos militando no movimento que chamava Movimento de Teatros Independentes para não fecharem teatros e reabrir teatros. A coisa que eu mais quero. Obrigado, bem-vindo. Inclusive, aí falei para ele, olha, tem vários teatros aqui que estão com dificuldades. Botei ele em contato com Bombas Urbanas, Companhia do Latão, a própria Mungunzá, que bom que já está rolando. Assim, como é que a gente também vai fazendo que esse ambiente político se envolva, né? Quantas vezes o Suplicy não foi fundamental no Oficina? O próprio Bruno tem que defender o papel do prefeito porque foi um prefeito que topou diversas pessoas da cultura sem vincular partido, ou seja, várias pessoas da cultura estão hoje na secretaria e que nem votaram no partido do prefeito. Claramente, assim, que você pode buscar, eu mesmo incluído. Ou seja, acho isso uma postura muito democrática também, você ter uma prefeitura que fala assim, não, a cultura é para as pessoas da cultura. Então, assim, em algum lugar, acho que nós da cultura, a gente tem que compartilhar esses conhecimentos para poder multiplicar o nosso poder de pressão. Acho que a Lei Aldir Blanc, por exemplo, foi aprovada agora. A lei o quê? Aldir Blanc foi aprovada no governo federal, né? O Bozo vai vetar. Foi uma integração de toda a cultura, com diversos setores, Mas isso, o Bozo vai vetar. O Bozo, gente, o Bozo quer fazer brincadeirinha com a gente, né? Tomara que não consiga, né? Porque ele tá querendo apoiar, está querendo representar, que é muito bonzinho. Ele fez uma encenação de uma assembleia para apagar a ideia da outra, né? Talvez ele faça, eu não acredito. Ele já vetou um projeto. Guerra cultural, né? Na verdade, o projeto dele é anticultura, né? Eu acho que a gente tentou muito na Secretaria Anticultura e que a pandemia pegou a gente no contrapé. Foi nesse contexto, no ano passado, tornar a cultura protagonista de grandes acontecimentos, como foi o Festival Verão Sem Censura, que participou Roda Viva, como foi o Festival Mário de Andrade, como foi a Maior Virada, ocupar as ruas, valorizar essas ocupações culturais, como é o caso da Mungunzá, defender o Parque do Bexiga, ou seja, como é que a gente levou a Fernanda Montenegro no Teatro Municipal, quando o Hugo Pozzolo era diretor artístico lá. Ela foi ovacionada depois daquela... Nós fizemos Roda Viva lá. Maravilhoso. Ou seja, como é que a cultura... São Paulo. Já que o presidente quer transformar a cultura em pauta pelo viés negativo com a guerra cultural, ou seja, ele quer nos usar para alimentar essa máquina de ódio, como a gente pode virar a narrativa e nos tornar realmente protagonistas do debate político e poder entrar no debate político sem medo? Acho que isso que eu vejo a Mungunzá fazendo muito bem. Zé Celso, a sua reunião com o Silvio Santos, Dória,
Suplicy, aquilo ali acho que vai estar nos vídeos mais históricos do Brasil. Quem quiser entender o Brasil precisa daquela reunião. Mas eu tô comovido porque eu encontrei isso que está diante de mim, vocês todos, pessoas vivas, que estão dando essa vida para uma Secretaria de Cultura, que geralmente é uma coisa burocrática, é uma coisa muito difícil. Vocês estão assumindo essa posição num momento muito importante da história da humanidade, porque a cultura é uma coisa que é a infraestrutura de tudo, na realidade, é a vida. Não é a economia, não é a macroeconômica. Não é isso tudo, tem que mudar, cara. Aqui você vê televisão, propaganda de carro. A Angela Merkel está pensando em carro elétrico, em avião, avião ecológico, mas aqui essas informações do capitalismo brasileiro, ele não é selvagem. Selvagem somos nós. Ele não é selvagem. Ele só pensa em cifrão. Ele é obcecado por cifrão. Os índios dizem que tem na testa um cifrão. São pessoas que só veem o cifrão, mais nada. Não tem contato com a realidade. Isso porque, sobretudo, o capital especulativo. As pessoas que ficam em casa especulando só, elas não têm contato nenhum com a realidade. Né? É uma abstração que cai em cima e que massacra a gente. E que não dá mais. Tem que passar para outra fase. Capital, ótimo, mas tudo que é ismo não interessa. Nenhum ismo. Eu acho que tem que sonhar com uma época agora, desde já, sem ismo. Sem ismo. Capital, comum, tudo isso. Não é comunismo, capitalismo, ismo. Não interessa. É arte. A arte é muito importante. A arte é a coisa mais importante que existe na vida, porque a arte é a própria respiração do ser humano. É uma coisa que o ser humano tem essa capacidade de reinventar o mundo. É uma coisa de uma força tremenda. E o teatro, então, cara, o teatro estava bombando, estava numa primavera maravilhosa. O último espetáculo foi aquele do Municipal, aquela maravilha, daquele povo lotado e reagindo de uma maneira generosa, maravilhosa. Então, a arte do teatro, praticamente num momento como esse, ela é tão importante quanto a ecologia. E a gente está tentando praticar ela pela internet. Mas a gente tem que praticar muito a arte, a poesia, a loucura, a imaginação, porque as questões também burocráticas, às vezes, elas asfixiam a criação. E a coisa mais importante é o sopro da criação. O teatro tem essa coisa divina e diabólica ao mesmo tempo. Ele tem o sopro do diabo, o sopro humano e o sopro divino. E ele está no cosmos, está na cosmopolítica. Né? É a coisa mais importante que existe nesse momento, é a comunicação direta. Seja pela internet, seja... Pela internet nós estamos aprendendo. Nós somos ainda infantes. Tá? A gente está topando com uma mídia que é difícil fazer essa mídia virar arte. Né? E o contato humano. Isso está existindo entre nós agora. Existe. Não, dá uma pena, né? Eu saio enriquecido com isso. Eu vi o Oficina lotado, eu vi a Mungunzá lotada, a gente tinha acabado de reabrir. Não, era uma primavera. Lotado com Tom Zé, tudo maravilhoso e teve que fechar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que, uma pergunta que veio da internet, vocês acham que as ruas, os parques, o espaço público é o futuro para esses espaços? Como vocês estão visualizando o espaço cultural mesmo? Como a gente vai conseguir realizar as nossas o espaço cultural está muito... Por exemplo, eu tenho o privilégio de ter trabalhado, depois que voltei do exílio, no teatro, que a gente lutou muito para existir, onde ali na parte fez a sua obra... a sua última obra, Seu Canto do Cisne. Ela botou aquele painel de vidro, aquilo está escancarado, você vê o minhocão, você vê o terreno do entorno, que ainda está lá sem nada construído. E
isso, o fato de ter estado lá, se eu não tivesse respirando o ar do que o terreno do entorno dá, não tivesse vendo o Minhocão, não tivesse vendo São Paulo, o céu de São Paulo, eu não conseguiria fazer o que eu fiz desde que nós voltamos no Teatro Oficina com o Hamlet. Eu não conseguiria ter feito. Tudo foi feito exatamente porque é um lugar que você cria, você sabe que é dia, se é noite, você faz, a gente todo ano faz espetáculo às 14h30, lembrando a eternidade do meu irmão Luiz Antônio, assassinado com 7 facadas. Quer dizer, é uma coisa que inspira. A natureza é a maior inspiração que existe para a loucura da arte. Porque a natureza, ela, por exemplo, a árvore que era ali na base, plantou lá, ela invadiu o terreno. Depois invadiu, foi nossa vanguarda. Chegou no terreno. E depois, com a chuva de começo de ano, ela derrubou o muro. E esses muros, nós vendemos esses muros, não é? Caro, 2.500. E com esse dinheiro, íamos inaugurar, na volta, o portal do Parque do Bexiga, do Teatro Parque do Rio Bexiga. Né? A gente ia inaugurar de vidro, porque está tudo assim, de cima a baixo, está aberto. Não tem mais muro. São portas de vidro. Né? Então, é uma coisa muito preciosa a valorização desse espaço, porque realmente eu vou acabar daqui, vou ligar para a Camila, vou ver se eu ponho ela em contato com a Verônica, com você mesmo, para ver se a gente faz alguma coisa para entrar ainda agora, amanhã. Faça isso, Zé. E primeira atividade pós-pandemia é visitar o container. Como? A gente pode marcar a primeira atividade pós-pandemia e visitar o container. Podemos marcar uma reunião. Está marcado. Verônica, como vocês estão imaginando fazer a integração com a rua? Como vocês imaginam que podem ser as apresentações? Pensando um pouco aqui no futuro, assim, no edifício mesmo do teatro, do espaço cultural. Inclusive, vocês têm um prédio anexo, vocês têm projetos. Eu não consegui ouvir, cortou porque está um eco. Você pode repetir? Claro. Como é que vocês imaginam o futuro no container, essa utilização para a rua? Fisicamente. Assim, concretamente. Inclusive, vocês têm um projeto ali para o prédio, né? Vocês têm projetos para o terreno. Conta um pouco o que vocês estão imaginando ali. Eu vou falar como está. Me diz como é o terreno. Como é o terreno? É um terreno... É um terreno de... Ele tem 3... Eu não sei se você conhecia. Era o antigo Instituto... Era o antigo Museu da Democracia. Ele foi embargado muito tempo. Ele foi o Instituto Lula. Há uma construção lá. Não, era um terreno vazio. Da onde? De quem? Ele era para ser o antigo Instituto Lula. Foi um terreno que foi embargado por muitas questões, foi ficando ali. Ele virou um estacionamento informal da GCM, estava na terra. E a gente ocupou esse espaço grande, eu não sei se deve ter uns... Eu sou ruim de metragem, não sei se deve ter uns 1.000 metros quadrados, mais. A gente conseguiu fazer um teatro com 11 containers. E aí tem um outro terreno, ele tem um prédio que está atrás da gente, e a gente estava justamente nesse momento, com esses planos, agora com a pandemia, a gente ainda não se reuniu para ver o futuro desses planos, mas a ideia era o prédio ali de trás, ele começaria a ser ocupado por outros coletivos, que a gente estava entrando num acordo, e se construiria, a ideia é um prédio escola, então teria o coletivo de costura, que é da Dona Carmen, que tem um coletivo chamado Tem Sentimento, que ela faz costura com mulheres. É um prédio do quê? Tem um prédio, o que tem nesse prédio? É um prédio abandonado, é um prédio... Abandonado? Tombado, ele está lá, ele está há muito tempo. Que não. Ele está desabitado? A gente entrou e desabitado. A gente entrou e começou a ocupar. Claro, né? Ele precisa de uma reforma. Então, esse foi um novo. Tem novos acordos tratando também com o município, com a prefeitura, como a gente conseguir um apoio, né? Para dar continuidade a esse prédio. A gente estava nesse momento. A gente estava. Se vocês entraram em contato com a Carmen,
está a ocupação 9 de julho? Não sei, não sei. É importante, Sim. viu? A Carmen e a Preta, né? São da 9 de julho, a Galeria Reocupa. Talvez maravilhoso esse lugar. Pensado em contar. A gente na secretaria, a gente fez um mapeamento, né, das ocupações, assim, né? Ou espaços públicos ociosos ocupados por coletivos. E acho que a ideia, pelo menos mais uma vez, a Secretaria de Cultura está defendendo muito a ação desses coletivos, que são importantíssimos. Tem vários, né? Avelino Matarazzo, são inúmeras ocupações em todas as regiões da cidade. Acho que a Mugunzá é mais uma ponta de lança. Esse está desocupado? Porra! Exatamente. É a hora de defendermos isso. É mais uma luta política, Zé, para somar o coro. Podemos fazer toda essa luta. Aqui tá pintando o SPCine. A SPCine é a empresa de cinema de capital misto da prefeitura, que quem está nos hospedando aqui, que é a presidenta. É por isso que entra aí. Maravilhosa ela. O trabalho dela é fantástico. Mas São Paulo está mais livre do cinema, então, né? Olha, que é muito difícil, né? São Paulo tem feito tudo que é possível, assim, muitos editais. A gente começou. E a Cinemateca, cara? E a Cinemateca tem que ter vila. Tem que ter vila. Não, vamos fazer um momento. Já está sem ar-condicionado. E os filmes vão queimar. Pois é. Tem um movimento, acho que é SOS Cinemateca, que a gente poderia fortalecer. Acho que o objetivo agora é fazer todo mundo junto, né? A SPCine também, outra pena incrível que a gente teve foi que a SPCine começou um projeto de cineclubes em diversos espaços, em todas as regiões da cidade, em todos os centros culturais, teatros e casas de cultura. E na hora que a gente estava implementando esses cineclubes, começando as sessões com agentes regionais, começando as sessões todas, inauguramos o Cine Sabotagem no Grajaú, aí veio a pandemia, mas amanhã começa uma programação online de filmes da SPCine, que você pode ver na plataforma SPCine, e ter os debates com esses agentes cineclubistas por todas as regiões. Acho que assim, é um momento... Muitas pessoas reclamam das lives, mas a gente está tendo o privilégio de te ouvir, Zé Celso, o privilégio de ouvir a Verônica. Em algum lugar... Eu estou tendo o privilégio de ouvir vocês. Está fazendo um rio subterrâneo, uma ponte ecológica entre o Teatro Oficina e o Teatro Container, Secretaria de Cultura. Eu queria convidar vocês para... E a ocupação 9 de julho. A ocupação 9 de julho. Tem que saber desse prédio. Eles são maravilhosos. É um dos melhores lugares. O livro que eu estou lendo, do Julian Fuchs, ele fala justamente da ocupação 9 de julho. Ele conta a história lá da Galeria Reocupa. Quem escreveu? Quem escreveu? Julian Fuchs. Ele que escreveu... É uma biologia, né? Ele ganhou um prêmio com o antigo que era a resistência. Agora é ocupação, que é o lema, né? Ocupar e resistir. Aliás, eu acho que eu sou contra resistir. Eu sou reexistir. A situação de agora exige que a gente faça uma reexistência. Quer dizer, eu sinto que tem que mudar. Eu me sinto completamente velho, tendo que jogar muita coisa fora. Eu tenho que nascer de novo a cada instante, a cada minuto, a cada dia. Não é resistir, porque as coisas estão rolando. Então você tem que ir com elas. Resistir. Você é um exemplo disso para a ruim. gente, Zé. Você é um exemplo disso para a gente. É impressionante que o Oficina contigo tenha sempre colocado tantas inovações na cena. Agora vá para o podcast, abraça essas novidades. Olha, você é uma referência para todos que buscam a conexão aqui com a nossa cultura, nosso país, nosso teatro. Mas na internet nós estamos gatinhando ainda. Sim, não, mas estamos bem. Difícil. Outra dica, Zé. Enquanto não vai a visita concreta, faça a visita online, a plataforma da Mugunzá, que eles estão inventando coisas muito interessantes. Mugunzá, e que a Verônica está na linha de frente. E também a Secretaria Municipal de Cultura está, a SPCine promovendo... Onde é que é o Mugunzá? Eu vou te passar o link depois. Tá. E vamos todos aqui. Será que a gente não consegue botar na tela, SPCine, o link da Mugunzá, do Oficina Usinozona? Bem, e Verônica, queria te convidar também aí para alguma última palavra, alguma coisa que você queira deixar, naquele momento, show da Xuxa, de beijo para o papai, para a mamãe, para a titia. Que a gente não está vendo ninguém mesmo. Tem gente vendo a gente? Cadê a Verônica?
Qual é o Tem nosso gente. público? Qual é o nosso público? Quantas pessoas tem? Duas? É um público virtual, porque tem gente no Zoom, tem gente no YouTube, tem gente que vai ver depois, tem gente que postou no Instagram. É difícil de mensurar, viu, Zé? Verônica, perdemos você, Verônica? Quem é Rodrigo Mateus? Rodrigo Eu me Mateus é mutei, eu me mutei, desmutei agora. Ô, Verônica, não perca a sua voz é fundamental. Últimas palavras, Verônica, dessa nossa breve live. É isso. É isso, ele tem que fazer. Eu perdi a voz semana passada numa live. Agora tá ok. É o encontro, como o Zé está falando. Eu acho que assim, a gente está buscando ocupar novos espaços. E eu acho que nesse momento, eu só consigo olhar o presente possível nesse momento. O presente que amplia a possibilidade de um futuro e ocupar um espaço nesse momento virtual está possibilitando encontros também. E eu, pelo que eu tenho assistido muitas coisas, incursões teatrais de diferentes coletivos em diferentes formatos na internet, e tenho percebido outra dinâmica de encontro diferente das dinâmicas do teatro. É outra coisa. Então, se nesse momento é dado a explorar isso, eu acho que a gente tem sim aí um espaço para ocupar com públicos que não necessariamente iam ao teatro físico e não vão quando a gente voltar. Então, eu vejo... Sim, tem pessoas... eu tenho percebido isso com algumas pessoas que eu tenho conversado pelo teatro no Zoom. São pessoas que não fazem parte do público que a gente tem. A gente ainda... Esse público estava aumentando extraordinariamente. Ele estava nesse processo. Acho que agora vai ter um processo aí que eu não sei muito bem se vai cair ou não, mas já existia uma parcela que ainda não era do teatro, né? Ainda a gente tinha resquícios de uma arte talvez um pouco mais, não sei se elitizada, mas a gente ainda tinha um público muito cativo, né? A gente tem um público mais intelectualizado, pelo menos o nosso público. Sim. O nosso da Mungunzá tem um nicho aí. E como você chega em pessoas que não são do teatro, é um público que está ligado em outras coisas. Então, eu vejo que a gente tem um caminho de somar. E quando a gente voltar ao teatro, a gente traz essas pessoas. Então, eu enxergo esse caminho aí agora para... Eu enxergo uma potência em chegar na casa de pessoas que eu não conhecia. Eu estou vendo rostos novos mesmos, assim. Quando eu estou no teatro, estou no palco, eu vejo os rostos que eu já conheço, aquela plateia que já é a plateia cativa. E, então, eu acho que está sendo uma forma também de popularizar num outro lugar, né? Hoje a gente tem muito esse público Netflix, né? É um público que se acostumou a consumir dessa forma. Imagina você poder consumir cultura também nesse lugar, né? Mas consumir cultura mesmo, consumir arte também por essa outra janela. Eu fico um pouco com esse pensamento. Eu acho que assim, só de promover o encontro do Zé Celso, do Teatro Oficina com o Teatro Container, já é uma prova concreta de como esses encontros virtuais podem promover transformações, né? Mas a gente tem que desejar. Menos o teatro é uma coisa de corpo. É uma coisa de corpo presente. Isso é uma maravilha. É uma coisa milenar, que existe há milênios, que ficou, no momento, capturado pela burguesia, pelo Ocidente, mas, de repente, se escancarou, se abriu para todos os rituais do mundo todo, para o candomblé, para tudo, para o Buda, tudo. E é uma coisa presencial que é insubstituível. É como os indígenas fazem seus rituais. É um ritual possível, criado na Grécia, mas que foi... Todos os países fizeram de maneiras diferentes, né? O Japão foi uma coisa, na Rússia foi outra, etc. Mas é fundamental esse encontro, corpo a corpo. E nessa primavera cultural que foi... Que aconteceu quando isso? Março não era primavera, era verão ainda, né? Foi o verão sem censura, começou ali em janeiro, e março ainda era então, verão. Quando a gente voltou do carnaval, porque sempre a gente interrompe no carnaval, né? Que não dá para competir com o carnaval, mas quando voltou com tudo, veio o coronavírus. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a comunicação ao vivo de pessoas com seus corpos
sua respiração, seu interesse é a coisa mais linda. Para mim, é a coisa mais... Só me traz a saúde. A minha saúde está ligada aqui também a essa comunicação. Vocês estão me dando muito, mas nós não podemos recusar ir ao encontro da pessoa do corpo a corpo. Eu espero, se eu sobreviver dessa, eu espero encontrar com vocês corpo a corpo. Vamos encontrar, com certeza. Esperamos que nesse sentido, a crônica do Nelson, que você lembrou, aconteça e depois de uma pandemia a gente... Não, vai acontecer outra coisa. Uma incrível comemoração. Eu queria agradecer muito vocês dois. Muito obrigado, Zé Celso. Muito obrigado, Verônica. Aqui estão as páginas do YouTube do Teatro Oficina Usinozona, da Siamon Gonzá. Dizer que a Laís Bodansky, que é a presidenta da SPCine que nós falamos, ela vai estar aqui amanhã, nessa mesma plataforma da Secretaria, que são esses diálogos Cultura Presente. A Laís vai estar com o Danilo Miranda e com o Lázaro Ramos, 3 grandes figuras da nossa cultura. Um encontro muito potente. Vai falar sobre a gestão cultural diante da crise, talvez até essas perguntas que alguns colocaram, o que a Secretaria pretende fazer, o SESC, o que a SPCine está fazendo. Acho que esses 3 gigantes da cultura brasileira vão poder debater. Então, por favor, compartilhem esse vídeo mesmo. Zé se perguntou do público. Diferente do teatro efêmero, esse vídeo fica. Então, quem quiser ver, rever, compartilhar, enviar para outras pessoas. Eu agradeço. Mas que horas é amanhã? A live amanhã é que horas? 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Laís Bodansky, Danilo Miranda, do SESC, diretor regional do SESC de São Paulo, e o Lázaro Ramos mediando a conversa. Gente, muito obrigado. Esperando o momento que a gente se veja, que os teatros estejam cheios e a sociedade diferente. Muito obrigado. Um prazer.